Amém. Então, lembrando de Abraão, lembrando do profeta Abraão e das suas provas, lembrando da vida do profeta Abraão, quando ele estava peregrinando aqui na terra, há milhões de anos atrás, amém? E que a Bíblia fala para nós como foi a sua peregrinação, e lembrando das suas experiências, enfim, lembrando das suas lutas, das suas adversidades, que não foram poucas. Abraão viveu 175 anos. Com 75 anos ele foi chamado pelo Deus Todo-Poderoso, amém? E ele morava numa terra onde existiam vários deuses. O pai dele tinha falecido. O pai dele tinha falecido, tinha morrido. Ficou só ele. Não, o pai dele tinha morrido. Parece que o irmão dele tinha morrido. O irmão dele tinha morrido, o pai de Ló, e aí ele cria Ló como filho dele, sobrinho dele. Amém? Então, Deus chama ele num momento em que ele vivia ali no meio de um monte de deuses para ali, deuses para acolá, enfim. E Deus aparece para ele e conversa com ele e lhe faz promessas. E aí a gente vê a penegração dele, manda ele sair daquela terra, ir para uma terra que Deus mostraria para ele e que faria de Abraão uma grande nação. Uma grande nação. E hoje Israel, os judeus, são descendentes de Abraão. Embora eles sejam desobedientes à palavra de Deus, embora eles não obedeçam os mandamentos, a maioria, mas tem muitos descendentes de Abraão que obedecem à palavra de Deus. Tem um remanescente, sempre existirá um remanescente que vai amar a Deus, que ama o Deus de Israel, o Deus de Jacó, o Deus de Abraão. No mundo todo agora tem um povo que ama o Deus de Israel, amém? Então, Deus, no capítulo 22, Deus manda Abraão matar o seu filho Isaque. No livro de Gênesis, capítulo 22, acontece que, depois de todas aquelas coisas que tinham acontecido com Abraão, o nascimento de Isaque, o despedimento lá da Agar, enfim, a Agar que era mãe de Ismael, que houve aquele conflito todo com a Sara, houve todo aquele conflito, aquela contenda com a Sara, Abimeleque faz um pacto com Abraão, etc, etc. Depois de tudo isso, no capítulo 22, Deus manda Abraão matar o seu filho Isaque. E diz a Bíblia que tentou Deus a Abraão e disse, Abraão, e ele disse para Deus, eis-me aqui, eis-me aqui. E Deus falou para Abraão e disse, toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem tu amas. Abraão amava Isaque, amava Isaque, amém, amava Isaque. E Deus mandou ele tomar. Vai-te, Abraão, a uma terra de Moriá, e oferece ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu vou te dar, que eu te darei. Então, diz a Bíblia Sagrada, e não é eu, que Abraão, ele se levantou. Ele foi, né, Abraão pela manhã, de madrugada, foi tudo de madrugada. E albardou o seu jumento e tomou consigo 2 dos seus moços, Isaque, o seu filho, e fendeu lenha para o holocausto e levantou e foi o lugar que Deus lhe dissera. O que acontece? Que no terceiro dia, Abraão, ele se levantou e os seus olhos e viu o lugar de longe. Ele viu o lugar de longe. E disse Abraão aos seus moços, ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali. E havendo adorado, tornaremos a vós. Eles iam adorar a Deus ali no monte. Diz a Bíblia que Abraão tomou a lenha do holocausto, Abraão pôs sobre Isaque, seu filho, e Abraão tomou o fogo, Abraão tomou o cutelo na sua mão, e Abraão e Isaque foram juntos. Amém? Então, falou Isaque a Abraão, e disse para Abraão, seu pai, disse, meu pai. E ele disse, eis-me aqui, meu filho. E ele disse, eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está
o cordeiro? Aonde está o cordeiro para o holocausto? Né? O fogo estava ali, a lenha estava ali, mas aonde estava o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para assim o cordeiro, meu filho, para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. E diz a Bíblia que vieram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou Isaque, seu filho, e deitou sobre o altar em cima da lenha. E estendeu. Diz a Bíblia que Abraão, ele estendeu a sua mão. Ele tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: eis-me aqui. Veja que tinha um anjo ali, estava olhando tudo, estava espiando toda aquela ação, todo aquele movimento, toda aquela, enfim, estava olhando tudo que Abraão estava fazendo. Então disse o anjo: não estenda a tua mão sobre o moço, não lhe faças nada, porquanto agora eu sei, Abraão, que temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Então levantou Abraão e os seus olhos e olhou. E diz a Bíblia, e não é eu, as suas pontas atrás dele, travada pelas suas pontas no mato, e foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu o holocausto em lugar do seu filho. Diz a Bíblia, e diz a palavra de Deus, e chamou Abraão o nome daquele lugar: o Senhor proverá. Amém. Donde se diz até o dia de hoje, no monte do Senhor, até o dia de hoje. Até o dia de hoje se diz: no monte do Senhor se proverá. Amém. Então, diz a Bíblia que o anjo do Senhor bradou. Então, o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde os céus e disse: por mim mesmo jurei, por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação e não me negaste o teu filho, o teu único filho, que deveras te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a tua semente como as estrelas do céu, e a tua semente, Abraão, possuirá portas dos seus inimigos. Amém. E diz a Bíblia, e não é eu, que em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Então Abraão tornou aos seus moços, e levantaram-se e foram juntos para Beceba. E Abraão habitou em Beceba. E sucedeu depois destas coisas que anunciaram a Abraão, dizendo: eis que também Milca deu filho a Naor. Naor era irmão de Abraão. Era irmão de Abraão que morava lá em Harã. Milca era a esposa de Naor, cunhada de Abraão, teu irmão. Uz, o seu primogênito, e Buz, o seu irmão, o Quemuel, pai de Harã. O Quizete, Azo, Pildas, só nome, só Jesus para... E Jeftafe e Betuel. E Betuel gerou Rebeca. Betuel gerou Rebeca. Estes 8 deu Mico a Naor, irmão de Abraão, e a sua concubina, cujo nome era Reumá. Lhe deu também Teba, e Gã, e Tais e Maaca. Amém. Então, isso aqui é muito maravilhoso, essa passagem da Bíblia. Muito maravilhoso, muito sagrado, porque é uma história sagrada, uma história verídica, uma história verdadeira, uma história que aconteceu na vida de Abraão, com Deus. Amém. Que ele ia sacrificar o seu filho. Ele não negou o filho dele. Então, realmente, é uma passagem muito maravilhosa de Deus, que Abraão amava a Deus sobre todas as coisas. Tem uma passagem na Bíblia, no Novo Testamento, que diz que nós, os viventes da terra, nós devemos amar a Deus.
Nós devemos amar a Deus em primeiro lugar. Abraão, ele amava a Deus mais do que o filho dele, né? Tem uma passagem na Bíblia, eu não me recordo, mas tem uma passagem que diz que tem pessoas que amam mais os filhos do que a Deus, que amam mais os filhos, né? Mas tem pessoas que têm que amar mais a Jesus do que os filhos. Tem que amar mais a Jesus do que os filhos. Jesus tem que estar em primeiro lugar. Tem uma passagem que diz que bem-aventurado aqueles filhos que deixam pai, mãe, filhos, casa. Abraão deixou tudo por amor a Deus. Abraão deixou pai, deixou filho, deixou tudo. Veja que Abraão não tinha restrição, não era apegado a nada. Abraão não era apegado a mulher, não era apegado a filho, não era apegado a tesouro. Ele tinha ouro. Ele tinha ouro, ele tinha prata, ele tinha vaca, ele tinha terra, ele tinha tudo. Abraão tinha tudo. Tinha glória, tinha Deus. Mas ele tinha Deus. Deus era tudo para ele. Ele tinha o filho dele. Ele amava o filho dele, mas ele amava mais a Deus. Ele amava mais a Deus. Então existem essas pessoas que amam mais a Deus do que qualquer coisa, do qualquer filho, qualquer objeto, qualquer ouro, prata. É amar a Deus. O segredo da vitória de Abraão, o segredo da vitória de Abraão e de todos os profetas que viveram na terra, é que eles amavam a Deus. Eles sabiam que tudo que eles tinham, tudo que eles possuíam, não era deles, era de Deus. Eles sabiam disso. Tudo era de Deus. Tudo era para a glória de Deus. Tudo era para a honra de Deus. Tudo foi Deus que deu. Tudo Deus tira. Jó é um exemplo disso, né? Jó era um exemplo disso. Enfim. Então é muito maravilhoso. O amor de Abraão, a fidelidade de Abraão, a dedicação de Abraão. É maravilhoso demais. É lindo, é rico, é celestial, é maravilhoso. É maravilhoso. Amém.